Olá, turma, tudo bem com vocês? Joia? Tá? Sejam bem-vindos ao nosso conteúdo de física, tá bom? Vamos começar hoje, né? Vamos retomar então o nosso conteúdo e começar a falar sobre uma parte da física muito importante, né? Que vai complementar, além do que a gente já viu, né? O estudo da velocidade, principalmente vai complementar o estudo dos movimentos, tá? Hoje nosso tema é falar sobre vetores e grandezas vetoriais, tá bom? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero retomar com vocês, né, quando a gente falou lá no começo do ano sobre as grandezas físicas, né? A gente dividiu em 5 grandes áreas a física e você tinha várias grandezas físicas que eram representadas em cada uma dessas áreas. E dentro das 5 áreas, você tem dois tipos de grandezas, essencialmente. Eu tinha grandezas físicas que nós chamávamos de escalares, grandeza física escalar, e grandezas físicas que são vetoriais, tá? Qual que é a diferença básica que existe entre elas, tá bom? Grandeza física escalar, tá? Vamos anotar aqui, ó. A grandeza física escalar basta um número para representar ela, né? Um número e a sua respectiva o quê? Unidade, né? Já que a gente está falando de grandeza física, toda grandeza física tem unidade, tá? Então acompanha comigo. Uma grandeza física escalar, basta você pegar um número e a sua unidade, e ela já está completamente caracterizada, tá bom? Então pensa comigo, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, a massa. Massa é uma grandeza física escalar? É. Se eu falar 10 quilogramas, olha, aquele saco ali pesa 10 quilos, 10 quilogramas. Você entende, você compreende suficientemente a minha informação? Claro, você já tem noção do que são 10 quilos. Se eu falo para você a respeito de volume, professor, compra um refrigerante de 2 litros, por favor. Você sabe o que são 2 litros, você sabe o tamanho da garrafa que tem que ser para você comprar 2 litros de refrigerante, né? Então, se você vai abastecer a moto, por exemplo, coloca 10 litros de gasolina, por favor. Você sabe o que são 10 litros, tá? Nós temos diversas e diversas outras grandezas, né? Podemos falar da massa, do volume, podemos falar o que é mais o tempo, que é essencial, né? O tempo, se eu falo, olha, a duração da nossa aula é de 30 minutos. Acabou. 30 minutos você tem noção do que é, tá certo? Agora existe uma outra classe de grandeza física, tá bom? Que é a grandeza física vetorial, tá? A grandeza física vetorial, ela é um pouco diferente, ela precisa de mais do que um número e uma unidade para ser completamente representada, né? Você pode sempre fazer essa perguntinha aqui, ó, para saber se ela é escalar ou ela é vetorial, você pode fazer uma perguntinha básica aqui, ó. Você pode perguntar para onde, né? Vamos colocar aqui, ó. Pensa sempre assim: para onde? Se você conseguir fazer essa pergunta e tiver resposta, é porque essa grandeza física que você está trabalhando, está envolvendo aí, ela é vetorial. Agora, se você fizer essa pergunta e ela não tiver resposta, então ficar sem sentido, é porque ela é uma grandeza física escalar. Quer um exemplo? Imagina o tempo, né, que a gente falou ali atrás. Vamos falar então que a aula dura 30 minutos. Aí se você pergunta então para onde, faz sentido essa resposta? Faz sentido essa pergunta para você? Para onde faz 30 minutos? Não, não tem sentido, né? Você não vai levar 30 minutos para um lado, para o outro. 30 minutos são simplesmente 30 minutos. 10 quilogramas, 5 quilogramas, 1 quilograma é simplesmente 1 quilograma, né? Agora existem outras grandezas, por exemplo, como as vetoriais, que elas têm resposta para essa pergunta, né? Vamos imaginar força, né? Quando você fala que vai empurrar algo. Eu vou empurrar alguma coisa, professor. Mas eu posso empurrar para vários lados, né? Eu posso empurrar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás. Você concorda comigo? Né? Eu posso fazer força para vários locais, não somente para um local só. Né? Então eu pergunto, vou fazer força para onde? Para a direita. Então conseguir responder essa perguntinha do para onde, essa grandeza física ela é vetorial. Incrivelmente também você vai perceber que a a aceleração, tá? E algumas outras grandezas físicas, tá? Como por exemplo vamos colocar outra aqui, ó. Existe uma interessante que chama-se empuxo.
Tá? O que é o empuxo, professor? O empuxo é a força que um líquido que está boiando faz sobre a água, né? O peso dele na água. Então, se ele está fazendo força sobre a água, ele está empurrando para algum lugar, para baixo. Né? Então, para onde? Para baixo. Tá certo? Velocidade. Quando você fala que você está andando a 20 km por hora, né, você tem que falar para onde você está indo. Não existe você falar 20 km por hora sem dar a direção, sem dizer para onde você está indo. Então essa grandeza física ela é vetorial. A aceleração. Eu posso acelerar tanto para frente quanto para trás. Eu posso frear. Todos esses são tipos de aceleração diferentes, diferentes sentidos e direções. Então essa grandeza física ela é também o quê? Vetorial. Tá? E para você representar completamente uma grandeza física vetorial, eu preciso de 4 itens. Tá? De 4 itens. Eu preciso de um módulo. Tá? O que é o módulo? Módulo é o valor. Tá? Módulo, então intensidade, tá bom? Do vetor é a mesma coisa, é o valor, é o número, é o tamanho, é o tanto que aquilo ali representa. Então, por exemplo, qual é o módulo da velocidade de uma pessoa que anda a 80 km por hora? O módulo, o valor, 80 km por hora. Né? E aí depois eu tenho que dizer mais 3 coisas. Eu tenho que dizer a direção, eu tenho que dizer o sentido, e lógico que a gente não podia esquecer de quem? Da unidade. Né? Então, quando você coloca aí módulo, direção, sentido e a unidade da grandeza física que você está trabalhando, tá? Você representa ela completamente. Tá? Então, quando eu vou fazer uma força para cima, por exemplo, tá? Qual é a direção? Direção vertical, sentido de baixo para cima, porque eu estou empurrando para lá. Não é? Então, e o módulo? Depende do tanto de força que eu fizer. Tá? Se eu for fazer muita força, ou fazer uma força menor, assim, tudo vai depender. E a unidade, por exemplo, no caso de força, que nós vamos estudar na próxima aula, é o Newton. Né? Se eu estivesse falando de velocidade, eu vou para a direita. Né? Eu estou indo para a minha direita aqui. Ó, tá? Se eu estou indo para a direita, posso ir em km por hora, em metros por segundo, centímetros por segundo, milímetro por hora e por aí vai. Todas essas velocidades aí, tá legal? Então a gente tem que ficar bem atento a isso aí. Você já separa esses dois tipos de grandezas, escalares e vetoriais. Na física existem as duas, tá? Em todas as áreas da física existem as duas grandezas. Cabe a você agora identificar se ela é escalar e se ela é vetorial. Se ela é escalar, número e unidade, tá? Por exemplo aqui, ó, 10 quilogramas, ou então 10 minutos, tá? Representei completamente a minha grandeza física ali, tá certo? Agora, se eu vou representar uma grandeza vetorial, né? Então vou falar aqui, por exemplo, 10 metros por segundo, isso é uma velocidade, né? 2 metros por segundo ao quadrado, isso é a aceleração que a gente trabalhou no último conteúdo. Mas e aí, eu tenho que dizer para onde, não tenho? Não tenho que responder a pergunta, né? Então é conveniente que eu utilize uma representação, que eu faça um símbolo que mostre justamente o que? O tanto que está acontecendo. Então, por exemplo, se é uma velocidade de 10, de 20, de 30, eu tenho que representar elas proporcionalmente. Eu tenho que representar também para onde isso está indo. Então eu posso utilizar um símbolo. Né? Um símbolo, como uma seta, por exemplo. Concorda comigo? A seta ela vai te indicar tudo isso que a gente precisa. Ela vai indicar o módulo, a direção e o sentido, tá? Ela vai te dizer esses 3 parâmetros aí e você vai conseguir representar completamente a sua grandeza vetorial, tá legal? Só que em física a gente não chama isso aqui de seta, né? Essa representação da grandeza vetorial eu não chamo de seta, eu vou chamar o quê? De vetor, tá? Então um vetor, qual é a diferença dele para uma seta, né? A seta ela tem sentido num desenho, né? Se você estiver desenhando, fazendo alguma coisa nesse sentido. E o vetor ele tem sentido na física. Ele mostra para você direções e mostra sentidos, tá? Então o vetor ele tem um símbolo, basicamente uma setinha, né? Deixa eu usar uma régua aqui para desenhar para vocês corretamente aqui, ó. Então ele é uma setinha, tá bom? Mas não é simplesmente uma setinha só, né? Vamos colocar aqui, tá?
E ele não é só uma seta, ele guarda muitas informações juntamente com ele, não é? Perceba, tá, o vetor é uma seta, professor, mas ele tem alguns parâmetros para você entender ele, tá? Veja comigo aqui, ó. Tá vendo essa parte do vetor aqui? A cabeça da seta, podemos dizer assim, né? Vamos colocar aqui no círculo. O que significa? Qual daqueles parâmetros ali atrás do módulo da direção do sentido que ele representa, né? A ponta da seta ela vai representar para a gente o quê? O sentido do vetor, tá? Basicamente vai te dizer para onde aquela grandeza está apontando, não é? Se ele vai para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, tá bom? Agora perceba o corpinho do vetor aqui, o corpinho da seta. Vou pontilhar aqui, ó, o corpinho dele como um todo, né? O que ele vai representar para a gente aqui, ó? Ele vai representar a direção. Professor, mas qual que é a diferença entre direção e sentido de um vetor? Perceba o seguinte, ó, direção pode ser três direções. Eu posso ter a direção horizontal, eu posso ter aqui, ó, a direção vertical, e eu posso ter a direção oblíqua ou inclinada, tá? Então eu posso ter essas três direções. Inclinada, tá? Para você lembrar, a horizontal é a posição deitada, assim, tá? A posição vertical é a posição em pé, para cima, e a inclinada é qualquer uma que não seja horizontal e nem vertical, tá? Então a direção ela vai te falar justamente isso, se ela está na horizontal, na vertical, ou então ela está inclinada em relação a esses outros dois, né? E o sentido, tá bom? Aí ele pode ser para a direita, ele pode ser para a esquerda, tá? Ele pode ser para cima, para baixo, para frente, para trás e por aí vai, né? Então eu tenho diversos sentidos diferentes, mas direções eu só tenho o quê? 3. E por último, falta o módulo, né? Como é que eu estou representando o módulo do vetor? É com o tamanho dele aqui, ó. Tamanho dele como um todo, né? Então aqui eu chamo de módulo, tá? O tamanho, ou então intensidade. Então você vai encontrar muito isso em alguns livros e alguns exercícios, né? Intensidade. Tá certo? Você vai encontrar isso aí. Então você representou a grandeza vetorial perfeitamente, né? Quer ver um exemplo aqui, ó? Vamos colocar, por exemplo, um carrinho, né? Vamos supor que ele esteja em movimento acelerado, tá? Ele está com movimento acelerado, tá certo? Ele tem uma aceleração aqui, ó, de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? E instantaneamente a velocidade dele vale 10 metros por segundo, né? Ele está acelerado e está indo para a direita. Como é que a gente vai representar então a velocidade e a aceleração dele? Ora, se ele está indo para a direita, né? Bom, ele está numa pista, então ele só pode estar indo em qual direção? Horizontal. Então vou pegar aqui, vou desenhar o corpinho do vetor aqui, ó, na horizontal, né? Eu estou desenhando sem régua aqui, ó, para facilitar, mas a gente tem que desenhar sempre retinho, né? Tentar desenhar o mais reto possível. E se ele está indo para a direita, eu vou representar o vetor velocidade com uma seta para a direita, tá? E aí, eu posso só colocar assim a setinha sem dizer quem que ela é? Não. Eu tenho que colocar o quê? A letra que representa a grandeza física, tá? E tenho que colocar uma setinha aqui em cima dela, tá certo? Isso é a representação de um vetor, tá? Então, além desses 3 parâmetros que nós colocamos aqui, eu tenho que colocar o quê? Quem é esse vetor? Esse é o vetor A, né? Então, eu tenho o vetor A aqui. Por que eu sei que ele é um vetor? Representa o vetor porque ele tem uma setinha aqui, uma meia setinha em cima dele, assim, ó, né? Então ele é um vetor, tá? Então assim como o V aqui, ó, né? Eu representei ele 10 metros por segundo, tá? E coloquei a direção dele aqui. Então tá tudo representado ali. Eu sei que velocidade é a grandeza vetorial. Então tem módulo, direção e sentido e unidade. Tá tudo ali? Vamos ver? Aqui, ó. Aqui tá escrito o quê?
o módulo, a unidade. Falta a direção e o sentido. Então eu volto aqui, ó, eu vou na representação gráfica dele. Ó. Tá aqui, ó, direção no corpinho, né? E aqui está o sentido. E coloquei a letra V. Pronto. Tá? E no segundo caso que eu falei para você, que ele era em movimento acelerado. Então ele está acelerando no mesmo sentido da velocidade. Ele não está freando, está ganhando velocidade. Então com certeza, se a velocidade é para a direita, ele está acelerando também para a direita. Então eu venho aqui, ó, e desenho o vetor a aceleração. Coincidentemente, vou usar aqui agora a letra o quê? A, não é? Professor, é sempre é o A, o B? Não. Depende da grandeza que você está trabalhando. Se for velocidade, usa a letra V. Se for aceleração, A. Se for, por exemplo, força, usa a letra F. Peso, P. Por aí vai. Né? Representei completamente aqui, ó, a aceleração, a grandeza física vetorial aceleração? Sim. Módulo. Está aqui, ó. 2 metros por segundo ao quadrado. A unidade já está aqui. Direção e sentido pela representação gráfica do vetor aqui, ó. Certo? Estão acompanhando então, pessoal? Estão comigo? Tá legal? Então é assim que você vai ter que representar um vetor. Isso que a gente chama de representação gráfica. Né? Agora a gente vai ter que trabalhar muito bem com a representação gráfica. Os sentidos eles são muito importantes para a gente agora. Tá? Justamente para a gente identificar para onde aquela grandeza está indo. Tá? Agora, a partir do nosso estudo da grandeza do vetor, a gente vai se atentar muito com a direção. Principalmente quando a gente for estudar força nos próximos capítulos e energia mais para frente. Porque a direção das forças ela vai influenciar diretamente, tá certo? No efeito que vai causar sobre o corpo. Se ele vai esticar, por exemplo, se ele vai deformar, contrair, se ele vai romper. Tudo isso depende da força, da direção dessa força. Enfim, da direção do sentido da grandeza vetorial. Tá? Então a representação vetorial ela é muito importante nesse sentido. Representar corretamente o que está acontecendo, o fenômeno físico que está acontecendo. Show? Beleza? Estão comigo então? Certo. Então se você já sabe representar, não é, um vetor, já sabe dizer, não é, o tamanho, já sabe me dizer, por exemplo, qual o sentido, a direção, né? Toma cuidado quando você for comparar, por exemplo, vetores, né? Bom, imagina esse aqui, ó. Vou desenhar aqui de preto esse vetor aqui. Esse vetor aqui ele tem tamanho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Agora eu vou desenhar outro vetor do lado dele. Vou desenhar esse vetor aqui, ó. Beleza, ele também tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de tamanho. Eu te pergunto, esses vetores eles são iguais? Eles são iguais? Resposta, não, tá? Eles não são iguais, perceba. Não. Tá? Para ele ser igual, ele tem que ter o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção. Tá? Então só seria igual esse vetor aqui, por exemplo. Ó, vou desenhar outro igual a ele aqui do lado. Ó. Esses aqui seriam iguais, concordam comigo? Porque eles têm tamanho 5, tem direção vertical e tem sentido de baixo para cima. Né? Aí sim, são iguais. Agora, esses aqui, entre eles não são iguais. Nem esse daqui, ó. Esse, por exemplo. Esse é igual àquele de cima? Esses são iguais? Não são iguais. Né? Quando a gente fala igual, comparar eles, ele tem que ter tudo igual. Módulo, direção e sentido. Tá? Precisa desses 3 parâmetros que eles sejam os mesmos para que eles sejam iguais. Então, esse aqui, professor, por que eles não são iguais? Esses dois. Olha, ele tem o mesmo módulo, professor. Tem a mesma direção horizontal, módulo 5, direção horizontal, só que o sentido é o mesmo. Um vai para a direita, um vai para cá e outro aponta para lá. São iguais? Não são iguais. Mas eu posso falar que eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Posso falar isso, mas não posso falar que eles são o quê? Iguais. Show? Perfeito? Então tá bom. Quero mostrar para vocês aqui agora como você deve fazer operações com vetores. Né? Professor, posso somar um vetor com outro igual eu somo um número com outro? Vai dar a mesma coisa? É a mesma coisa? Não. Tá? Você vai perceber que são coisas completamente o que? Diferentes.
Tá? Eu não posso somar vetores como eu somo números. Se eu quero somar 1 mais 1, 2. Uma unidade com outra unidade, 2 unidades. Perfeito, tranquilo. Agora, eu vou somar um vetor com o outro. Eu vou ter que me importar agora com quem? Com a direção e com o sentido. Tá? Então perceba comigo aqui, ó. Eu vou fazer de duas formas diferentes. Tá? Eu vou pegar aqui, vou ter dois vetores aqui. Ó. Vamos apagar aqui, que isso aqui ficou feio. Apagou. Ó. Imagina comigo que eu tenho dois vetores na direção horizontal. Tá? Então eu tenho esse vetor de cima e esse vetor aqui de baixo. Né? Esse aqui é o vetor A e esse aqui é o vetor B. Tá? Eu quero fazer operações com eles. Tá? Quais operações que eu posso fazer com os vetores? Tá legal? Eu tenho duas operações básicas que eu posso fazer com eles. Eu posso somar ou eu posso subtrair. Tá? Professor, eu posso multiplicar um vetor com outro? Olha, você até que pode. A multiplicação de um vetor com outro dá outro vetor. Só que ele não é objeto de estudo nosso. Tá? São multiplicações que chamam-se produtos vetoriais, que a gente estuda isso aí lá no ensino superior. Mas então, por hora, a gente precisa só somar e subtrair. O nosso intuito aqui é saber somar e subtrair. Né? Vamos perceber uma coisa, tá? Existem duas regras para você somar e subtrair, tá? Existe aqui a regra do paralelogramo, tá? Regra do paralelogramo. O que consiste essa regra? Você vai unir os dois vetores no seu começo, né? E vai montar um paralelogramo. Já te mostro, tá? E tem a regra aqui, ó, que a gente pode chamar aqui, ó, de ligar. Eu costumo chamar assim, né, ó, ligação dos vetores. Tá legal? Talvez você não encontre essa regra com esse nome, né? Mas ela é bem interessante. Então perceba o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira fazer a operação A mais B, tá? Então quando você tem esse tipo de coisa aqui, ó, eu tenho o quê? Estou representando, quero saber a soma do vetor A mais do vetor B. Vamos utilizar essa regrinha aqui primeiro, né, da ligação dos vetores. O que eu vou fazer? Agora, quando eu vou somar, importa a ordem, tá? Então, por exemplo, se você tem A mais B, primeiro comece desenhando A, depois comece desenhando o B, tá? Se você mantiver esse passo a passo, essa regra, você não vai errar lá na frente quando você falar de subtração, né? Então, pega o seguinte, pega o vetor A, qual o tamanho dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem tamanho 6, quadradinhos aqui do meu programa, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 3, 6. A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um vetor e ligar exatamente do outro, mantendo a sua direção e mantendo o seu sentido, tá? Mas antes de eu ligar aqui, deixa eu te mostrar aqui atrás, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para que você veja o seguinte, olha, pessoal, onde começa e aonde termina o vetor, tá? Aqui, ó, vou marcar aqui com um pontinho preto, aqui é o fim do vetor. É o fim dele, tá? E aqui, né, o pessoal chama de bundinha, né? Pode ser o que você quiser chamar aí. Esse pontinho aqui, ó, ele é o começo, o início do vetor, né? Então, na regra da ligação dos vetores, para eu somar ou subtrair, eu sempre vou ligar o fim de um vetor com o começo do outro, né? Então, retomando o que a gente estava fazendo aqui atrás, ó, eu vou pegar o vetor A e vou ligar com o fim do vetor, o fim do vetor A com o início do vetor B. Percebe que eu só peguei aqui, ó, eu só peguei em direções diferentes, eu peguei do jeitinho que ele estava e coloquei do jeitinho aqui, ó. Só que agora eu tirei ele um de cima do outro, coloquei eles alinhados, né? Então quando eu fizer isso aí, ó, tá bom? Aonde que vai estar o vetor resultante? Tá? Aonde que vai ser o resultado disso aí? Então eu vou escrever aqui, ó,
a resultante, tá? Quando eu falar resultante, é o resultado, né? O vetor que sai dessa soma aí, tá? A resultante ela sempre está onde? No começo. Ficou feio, hein? Vamos apagar aqui, ó. No começo do primeiro, tá? Começo do primeiro vetor ligado ao fim do último. Ligado ao final do último. Por que eu falo do último, pessoal? Por que eu não falo do segundo, né? Porque eu posso ter vários vetores sendo somados. A, B, C, D, E. Cada um com suas direções e sentidos. Então é só você fazer o quê? Ir ligando eles e pegar do começo do primeiro até o fim do último. Então se eu fosse fazer aqui, ó, onde está o vetor resultante? Começo do primeiro, vou ligar onde? No fim do último. Então esse aqui, ó, é o meu vetor R, né? R, nesse caso aqui, é o resultado do vetor A mais do vetor B. Tá legal? A resultante, o vetor resultante. Então, sempre que eu somar vetores, o resultado vai ser um vetor. Sempre que eu subtrair vetores, o resultado vai ser um vetor também. Tá bom? Tá? Sempre observando essa regrinha aqui, ó, do começo e fim. Tá joia? Então, vamos subir aqui um pouquinho para eu te mostrar agora como você tem que fazer a subtração. Então, vamos pegar esses mesmos dois vetores A e B, tá? A e B, e vou fazer o seguinte, agora eu vou subtrair A menos B. Como é que eu tenho que fazer isso? Né? Perceba o seguinte, esse daqui, eu mudei o sinal dele, o vetor A? Não, então eu vou desenhar ele do mesmo jeitinho que eu desenhei ali. Ó. Vou pegar ele aqui e vou vir até aqui. Esse é o vetor A. Né? Vetor A. Agora eu vou pegar o vetor B, só que ele está com o sinal trocado. Se eu troco o sinal aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de vetor oposto. Ó. Ele tem a mesma direção, o mesmo módulo, porém em sentidos o quê? Diferentes. Esse aqui é o B, esse aqui é o menos B. Quem que eu vou ligar aqui, ó, no A? Eu vou ligar o menos B. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, do fim do A, o começo do B. Vou ligar exatamente o tamanho que ele tem ali, que são 3 quadradinhos, né? Ó. Tá aqui. A e menos B. Vamos colocar aqui, ó. Menos B. Tá? A e menos B. E aonde está o resultado, professor? Onde está a resultante aqui, ó? Né? De A menos B. Tá? A resultante de A menos B está no começo do primeiro. Vou pegar o começo do primeiro e vou ligar no fim do último. Vou ligar aqui, ó. Exatamente aqui. Então, esse aqui é o resultante, é o vetor resultante. Não é? Então, você tem que ficar atento e ligado justamente nisso. Tá? Você tem que manter a proporção aí, ó, do que você está somando e subtraindo. Tá certo? Então, aqui, ó, ele começa aqui e vem para cá. Um menos o outro, é óbvio que o vetor vai ser menor do que o que eles tinham no começo. Não é? Professor, se eu quiser saber o valor, você está me dizendo aqui, ó, que o R ele tem sentido, ele tem direção horizontal e sentido para a direita. Show, professor, tá bom. Mas e o valor dele, o número, o módulo dele? Tá? É só você fazer o seguinte, olha, quantos quadradinhos o A tinha? Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 5, né? E aqui o B, ele tem quantos quadradinhos? Ele tem... Oh, desculpa, são 6 aqui, né? Ó, o A tem 6 e o B também tem 3. Né? Então eu vou andar 6 para a direita e vou voltar 3 para trás. Qual é o tamanho do R aqui? Ó? Né? O tamanho dele vai ser o quê? 3. Certo? Como é que eu represento, professor, o número do vetor, o módulo dele? Você vai desenhar aqui o R, vai colocar duas barrinhas do lado. Módulo. Tá? Então esse é o tamanho de quem? Do R. Qual que é o módulo do vetor A aqui em cima? Ó? O módulo dele é 6. O tamanho dele é 6. E qual que é o módulo do vetor B? É 3. Tá? Então o tamanho dele aqui é 3. Tá certo? E o desse daqui é 6. Então quando eu fiz um menos o outro, ficou desse jeito. Tá? Então é muito fácil eu fazer utilizando a regra da ligação dos vetores. Tá bom? Professor, e se eu tivesse um vetor C e outro D? Vamos desenhar eles ali? Vamos.
Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, um vetor C, assim, não é? E vamos pegar um vetor D, que é assim, ó, por exemplo. Vamos colocar D e C. Aí, professor, eu quero somar todo mundo, tá? Agora eu quero que você me ensine a fazer essa soma aqui, ó. A mais B mais C mais D. Quero que o senhor me ensine a fazer toda essa conta aqui, ó. Tá bom, vamos usar a regra da ligação dos vetores, né? Eu vou desenhar um vetor atrás do outro, mantendo as proporções que eles têm, os tamanhos que eles têm, tá? Qual é o módulo do vetor D aqui, ó? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então tem tamanho 4. Esse aqui tem tamanho 1, 2, 3. Então C tem módulo quanto? 3. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui então, ó. O vetor A tem tamanho 6. Vou ligar, ó. O fim de um com o começo do outro. O B tem a mesma direção do A. Então vou ligar aqui, continuar reto, ó. 1, 2, 3. Aqui. B. E o C, professor? O C, ele é diagonal para cima, ele tem tamanho 3. Então eu vou partir daqui do fim do B. 1, 2, 3. Tá aqui. Esse é o C. E o D, professor, ele é vertical para baixo, tem tamanho 4. Então vamos lá, ó, pega do fim do C. 1, 2, 3, 4. O D está aqui. E aí, professor, cadê o resultado dessa operação aí? Qual que é a resultante? Qual é o vetor resultante aí, ó? Tá? Então eu vou representar por R o tamanho do vetor resultante aqui, ó. Tamanho não, né? O vetor propriamente dito. A mais B mais C mais D. Então eu vou pegar aqui, ó, igual eu escrevi para vocês. Eu vou do começo do primeiro. Quem é o primeiro? O A. O começo dele está aqui. E vou ligar o final do último, que é quem? Que é o D. Tá? Vamos usar a régua para fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil, mais organizado. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó, ligar bem bonitinho. Olha que show vai ficar isso aqui, ó. Então eu vou vir do começo do primeiro ao final do último, que no nosso caso aqui quem que é? O D. Perfeito. Então vamos tirar essa régua aqui. Então aonde está o nosso vetor R? É esse cara aqui em amarelo, né? Tá vendo como que funciona você conseguir, né, ver qual que é o vetor resultante, a soma deles? Professor, dá para encontrar o tamanho? Até dá, mas o tamanho você consegue encontrar somente quando eles têm a mesma direção. Todos horizontais ou todos verticais. Ou então em um caso especial que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? Dessa forma que ele está aí, você não consegue encontrar o tamanho com as ferramentas que nós vamos aprender. Precisaria de outras ferramentas que a gente não vai trabalhar aqui por enquanto. Tudo bem? Estão comigo? Tá? Agora eu quero mostrar para vocês um outro caso em que eu não vou ter vetores em direções preferenciais, né, que são a vertical e a horizontal. Imagina que você tem um vetor aqui assim, tá? Um vetor A aqui e um vetor, por exemplo, assim, ó, B. Inclinações diferentes, não é vertical e horizontal. Como é que eu vou somar eles, professor? Eu preciso calcular quem é o vetor R, que é o A mais o B. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Bom, existe uma outra regra que aí facilita nesses casos, que a gente chama de regra do paralelogramo. O que é um paralelogramo? Ele é uma figura geométrica de 4 lados, né? Então você vai ter que fazer o seguinte: eu vou ter que pegar um vetor, vamos pegar o A e escrever ele aqui novamente, ó, vou escrever de amarelo. Vou pegar o A aqui, ó, né, e vou escrever ele igualzinho ali, ó. Então ele vai estar aqui. Tá aqui o vetor A. Agora eu vou pegar o começo do A e vou ligar no começo do B também, mantendo a mesma direção do B. Então eu vou pegar aqui, ó, o B, tá? E vou ligar ele aqui, ó. Mantive a mesma o quê? A mesma direção. Tá certo? Gente, e aonde que vai estar a soma deles, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que montar um paralelogramo, uma figura geométrica de 4 lados, onde ambos os lados opostos eles são o quê? Paralelos, o nome já diz. O que é ser paralelo?
ter a mesma direção. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou traçar aqui como se fosse o vetor A desse lado e como se fosse aqui, ó, o vetor o quê? B desse lado, ó. Né? São retas paralelas. Estou dizendo uma reta paralela ao vetor A e uma reta paralela ao vetor B. Isso aqui não são vetores, são retas paralelas, né, para você se orientar. E aonde está a soma dos dois, o vetor resultante? Agora eu vou ligar aqui, ó, o começo dos dois até onde essas retas paralelas se encontram. Bem aqui, ó. Então, esse daqui é o vetor resultante, tá? Então, aqui eu estou usando a regra de quem? A regra do paralelogramo, tá? Você sempre vai perceber que essa regra ela funciona para todos os casos, todos eles, inclusive aqueles que têm a mesma direção, aqueles mais simples que eu mostrei para vocês, né? Paralelogramo, tá bom? Vai servir sempre esses casos aí, tá joia? Então é assim que você tem que fazer a soma de vetores. É assim que você vai trabalhar com as operações vetoriais, tá bom? E tem uma última aqui, tá? Uma última onde eu também vou usar a regra do paralelogramo, mas ela é uma ocasião especial, onde envolve uma regra que a gente já conhece, tá? Então imagina também de novo dois vetores novos aqui, eu vou desenhar esse com tamanho 4. Vamos desenhar aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um tamanho 4. Esse é o A. Tá? Eu vou falar que o módulo do vetor A é igual a 4. Tamanho. E esse daqui que eu vou desenhar embaixo aqui é o vetor B. O módulo do vetor B, o tamanho dele vale 3. 3 quadradinhos ali, ó. Agora eu quero saber quem é o A mais o B. Né? Eu quero saber a resultante de A mais B. Inclusive eu quero saber quem é o módulo da resultante. Desse jeito aqui, ó, da forma como eles estão escritos, tem como a gente descobrir. Quer ver? Vamos desenhar o A. Aqui, ó. A, tamanho 4. A. Vamos desenhar o B. B tem tamanho o quê? 3. Então eu estou usando a regra do paralelogramo aqui ainda, ó. B tem tamanho 3. Vamos desenhar as retas paralelas aqui, ó. Reta paralela ao vetor A. Estou desenhando aqui. Reta paralela ao vetor B. Estou desenhando aqui, ó. Aonde eles se cruzaram? Tá? Bem aqui, ó. Nesse ponto. Aqui é engraçado, é interessante que você vai ver que tem uma característica que aqui entre eles existe um ângulo o quê? Reto. Né? Um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Tá? Quando a gente tem um ângulo de 90 graus entre dois vetores, acontece uma situação especial onde você pode utilizar a regra do paralelogramo, tradicionalmente, como eu ensinei para vocês aqui, ó, né? Pode usar de boa. Agora, existe uma outra forma, tá? Você vai perceber como aqui tem um ângulo reto, eu consigo formar um triângulo retângulo. Pessoal, não enxerguei esse triângulo retângulo. Olha como ele seria, ó. O A está aqui, né? Eu vou usar a regra dos pontos agora, ó. Eu vou usar a regra dos vetores, da ligação dos vetores. Então, eu venho com A, final do A com o começo do B. Põe o B aqui, ó. Né? E aonde que está o vetor resultante? Liga o começo do primeiro até o final do último. Tá aqui, ó. Tá enxergando agora o triângulo retângulo aqui? Né? Eu sei que aqui entre eles existe um ângulo reto. Né? Então, eu tenho condições de encontrar o tamanho do vetor R? Tenho. Porque você lembra do teorema de Pitágoras, né? Você vai considerar o tamanho de um vetor um cateto, o tamanho do outro vetor um cateto, e a hipotenusa vai ser justamente o tamanho do vetor o quê? Resultante. Então você poderia escrever o seguinte aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, vou colocar aqui, ó, teorema de Pitágoras. Tá? Você poderia escrever módulo do vetor R é igual ao quadrado, né? É igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado, tá bom? Você pode aplicar o teorema de Pitágoras aí, ó, para você encontrar o tamanho desses vetores, mas esse é um caso muito especial, né? Mas que pode aparecer aí para você, tá bom? Olha só,
Então, resolvendo essa questão aqui, ó, módulo do vetor r ao quadrado, quanto que é o módulo do vetor a? 4, não é? 4 ao quadrado, 16. Mais, módulo do vetor b, vamos aqui atrás, ele é 3. 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, quanto que vai ser o módulo do vetor r? Raiz quadrada, 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, esse tamanho r aqui, tá? Tamanho do vetor r vale 5. Tá bom? Então, esse aqui é um caso especial quando entre os dois vetores existe um ângulo de quê? De 90 graus. Tá? Regra do paralelogramo, mas é mais fácil eu ir pela regra da ligação dos vetores. Não é? As duas sempre funcionam, dependendo da ocasião que você tiver, melhor uma ou melhor outra. Quando eles estão inclinados, né? Quando o ângulo entre eles é diferente de 90 graus, e são direções diferentes, aí sim, eu tenho que ir para o paralelogramo. Agora, quando as direções entre eles são iguais, como essas aqui que eu comecei e mostrei para vocês, aí é mais conveniente a regra da ligação dos vetores, tanto para somar quanto para subtrair. Tá bom? Certo, pessoal? Tudo bem então com vocês? Espero que tenha ficado claro, tá? Espero que tenha ficado claro. E eu vou passar para vocês então uma atividade, né? Vai seguir a atividade aí, para vocês fazerem essas operações, né? Falar um pouquinho sobre grandeza vetorial, tá legal? Certinho? Só para terminar aqui, ó, eu falei que a gente não vai trabalhar com multiplicação entre vetores, né? Mas você pode trabalhar de multiplicação com números e vetores. Então, por exemplo, seguindo esse exemplo aqui, ó, eu vou desenhar aqui o vetor A. Agora eu quero desenhar o vetor 2 vezes A. 2 vezes A é o dobro desse tamanho, então ele tem que ser representado como? Com o dobro do tamanho, né? Simples. E se eu quisesse o vetor menos 2A? Ele tem que ter o dobro do tamanho do A, só que ele tem que ter o sentido o quê? Oposto. Então ele tem que ter esse tamanho aqui. Tá certo? Então é bem simples você trabalhar com os vetores. Então, agora você tem condição suficiente, né, de responder essa atividade que eu vou passar. E quando a gente for trabalhar com a grandeza vetorial, o vetor força, aceleração, velocidade mais propriamente dito, vai ser mais simples e você vai conseguir pegar perfeito, tá? Com a aplicação prática aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Fica atento aí no canal que eu vou publicando as resoluções das listas. Então, sempre que você for acessar isso, se você quiser inscrever, né, para receber a correção da atividade depois, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.